E aí galera, beleza? Tamo de volta. Eu tô gravando esse vídeo, vai ser bem curto, só quero dar um adendo pra vocês. E aí eu só queria passar algumas modificações que eu fiz no projeto, né? Uma delas aqui é muito importante, que é estrutural. E aí, não sei se vocês lembram, mas aqui, ó, na nossa pastinha SRC, tinha nosso domínio aqui, a gente tem nosso domínio, e aí aqui a gente tem, por exemplo, eu abri usuário, objeto de valor, e vou abrir aqui nosso IP, né? E abrindo aqui nosso IP Value Object, a mudança que eu fiz foi nos nossos imports aqui, ó. Antes a gente estava importando, era assim, ó, import, a gente tinha um caminho muito longo para percorrer, né? From ponto barra, e aí aqui eu tinha outro ponto barra, outro ponto barra, e aí aqui eu tinha shared, e aí depois aqui eu tinha meu index, ou só shared mesmo. E aí aqui eu importava o meu error messages e tal, né? E aí nota que esse caminho que a gente tinha que percorrer aqui, ó, é muito longo, né? E aí eu fiz uma refatoração para a gente encurtar esse path. Eu não gravei com essa configuração, mas deixe aí nos comentários se vocês acharem interessante ver esse passo a passo dessa configuração. Mas agora basta eu colocar uma @shared aqui, que aí eu já consigo acessar aquele mesmo caminho, né? Então é um caminho bem mais curto. E aí como que eu fiz isso? Vamos ver aqui no nosso outros, por exemplo, nosso agregado usuário também, ó. Então, eu criei um @domain e aí eu já acesso o domínio direto aqui, eu não preciso estar voltando pastas a partir do meu agregado. E aí eu acho que é um approach bem legal da gente seguir e não ter aqueles longos paths para percorrer. Bom, mas aí como que eu fiz isso, né? Bom, vou só mostrar por alto aqui para vocês. E aí se vocês quiserem que eu grave mostrando como configurar isso, passo a passo, aí vocês deixam no comentário do vídeo. Mas aqui o que eu fiz? Primeira coisa que eu configurei foi o nosso tsconfig.json. E aí no nosso tsconfig.json eu coloquei aqui nossa base URL, que é o caminho base da navegação, que agora é a nossa pastinha SRC. Eu coloquei nosso domínio dentro dela, né? E aí agora tudo vai seguir como base aqui o nosso SRC. E aí outro tag que eu coloquei foi o nosso paths. E aí nosso paths aqui é um objeto, e aí nosso objeto de alias, né? Onde eu defino um alias, @domain, @shared. E aí aqui eu posso colocar, se eu quiser colocar um alias para cada pastinha, um alias para users, um alias para budget box, um alias para transactions, e aí eu posso ir criando aqui, né? Quantos alias eu quiser. E aí eu coloco um array que onde esse alias aqui vai apontar. No caso, @domain vai apontar para nossa pastinha src/domain e tudo que tiver dentro do nosso domain. E aí essa aqui foi a primeira configuração que eu fiz. Fazendo isso aqui, os seus imports já vão começar a identificar lá os caminhos. Só que aí a gente tem outro problema, que os nossos testes eles rodam a partir do nosso caminho relativo, nosso caminho absoluto aqui da nossa raiz, que é o nosso package.json. E aí para isso no jestconfig.js eu tive que colocar também que eu mudei a estrutura dele. Então vou deixar o link aí do repositório na descrição do vídeo, vocês podem pegar lá. E aí que eu coloquei algumas configurações, né? E aí eu coloquei aqui o meu arroba geral, que sempre vai referenciar aqui tudo que tiver dentro da SRC. O meu arroba root barra, então tudo que for identificado como root aqui, também vai identificar dentro da SRC. E aí que criei os meus alias, né? Os mesmos que eu tenho lá no tsconfig, eu coloquei aqui, ó. E aí aqui é um regex, né? Onde ele identifica @domain, tudo que for @domain
E depois ele vai considerar aqui o nosso root, que a gente está colocando aqui o root a partir do src. E aí, @domain, ele vai considerar tudo que está dentro do src, domain e tudo que vier depois, né? E aí foi basicamente isso. Eu fiz para todos, ó, todos os alias que a gente tem aqui no nosso tsconfig, ó, os 4, eu criei aqui no nosso jest também. E aí que coloquei todos eles. E aí, beleza, fiz isso. Só que aí a gente tem que se preocupar também com o nosso deploy, né? Quando a gente for fazer o nosso deploy, quando a gente for rodar a partir da nossa pastinha dist, e aí a gente precisa referenciar isso também. E aí aqui no nosso package.json, eu criei aqui também. Primeira coisa que eu instalei foi essa dependência, módulo alias. Então, instalando esse módulo alias e também os types para ele. Então, tem o types, módulo alias. Então, instalei os types e a própria dependência em si. Isso aqui permite a gente criar mapas aqui no nosso package.json. E aí foi exatamente o que eu fiz, né? Então, após instalar, eu criei essa tag aqui, módulo aliases, que é um objeto. E aí que eu passei mapeando lá os mesmos paths que eu mapeei no nosso tsconfig, agora mapeando a partir da nossa pastinha dist, né? Então, @domain, sempre quando eu referenciar @domain, eu vou estar referenciando dist/domain. Quando eu referenciar @sharedcore, eu vou estar no dist, domain, sharedcore. Então, aqui eu estou passando simplesmente o caminho da nossa dist. E aí aqui, por exemplo, @domain. Então, eu tenho dist, domain. Então, é essa pastinha. Quando eu tiver sharedcore, é dist, domain, sharedcore. Então, dist, domain, shared e core. Então eu só estou simplesmente passando aqui o mapa das mesmas configurações que eu fiz aqui no nosso tsconfig, ó, as mesmas configurações eu fiz aqui também, só que agora mapeando para a nossa pastinha dist. E aí isso aqui é suficiente para a gente conseguir configurar aqui os nossos caminhos, que fica muito mais elegante, nossos imports. E aí agora a gente consegue importar simplesmente passando o arroba. E aí o autocomplete também funciona, porque se vocês estiverem se perguntando, né? Import from arroba. E aí que eu tenho @domain, @shared common. E aí vamos importar aqui, por exemplo, do domain. E aí é que eu consigo navegar normalmente, ó. Transaction. E aí tenho aqui meus value objects. Então consigo navegar normalmente através dos nossos alias. Beleza, galera? E para complementar esse vídeo também, para não só falar sobre isso, eu revendo os vídeos que foram gravados anteriormente. Eu só verifiquei agora, só vi agora que no nosso user, no nosso objetos de valor, na nossa password, a gente não testou aqui, ó, o nosso método compare password. Então, se a gente olhar lá nos nossos testes, ó, eu vou abrir aqui do lado um do outro, a gente não testou o compare password, a gente só testou a criptografia e tudo, e aí a gente não testou essa comparação, né? E aí é um teste bem rápido que eu quero fazer aqui com vocês, que é esse teste de comparação de passwords aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também, aqui ó, o is already encrypted, a gente colocou como uma função. A gente poderia também usar aqui um get para isso, e não necessariamente precisaria ser uma função. Aí só vou fazer essa mudança, mudar isso aqui para get, e aí aqui no nosso teste, ó, ele vai quebrar porque a gente está executando a função. Aí é só tirar aqui os parênteses, ó, aí beleza. E aí aqui eu passo a ter um retorno de um booleano a partir disso aqui, ó. Show, vamos ver, eu acho que aqui em cima também tem. E aí agora ele vai ser um getter, ele não vai ser uma função. E aí agora só queria testar aqui o nosso compare password, né?
E aí eu vou botar um do lado do outro. E vou escrever rapidinho esse teste aqui, ó. Vou copiar esse último. Ó. Então, should validate, should compare an encrypted password. E aí aqui eu vou criar a senha, beleza? Estou criando. E aí que ela não vai estar encriptada. E aí aqui eu vou pedir para comparar ela. Então, const is equal, que vai ser igual password.compare.getResult.compare passwords. E aí é que eu preciso passar um texto. Qual deve ser esse texto? No caso, o texto aqui é a nossa própria senha, né? Eu vou pedir para comparar essa mesma senha. E aí aqui vai ser igual, né? Porque ela não está criptografada e ela tem que validar não criptografada também. E aí aqui tem que ser igual. E aí aqui eu criptografei ela, beleza? E aí aqui eu quero comparar também, mesmo eu passando que depois ela está criptografada, ela tem que ser equal to equal, is equal encrypted. Só pra gente saber. Aqui igual, eu vou deixar plain test. E aqui is equal encrypted. Então, mesmo se eu passar ela não criptografada ou ela criptografada, nos dois aspectos aí elas têm que bater. Então aqui eu espero expect que is equal plain test to be true. Só relembrando, isso aqui vai retornar uma promise, então preciso botar um await aqui, né? E aí aqui também await. E aí aqui embaixo a mesma coisa precisa ser retornada. Beleza, e aí aqui ao invés de ser plain text vai ser encrypted. Então, beleza, validei. E aí se eu passar algo diferente, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou pegar esse mesmo teste e passar uma senha errada. Na verdade eu vou duplicar esse teste. Isso vai recortar. E aí eu vou duplicar esse teste. Should compare encrypted password and success. Should compare encrypted password and return false if does not match. Should compare encrypted password and return true if matches. Show. E aí aqui eu vou passar uma senha errada, né? Invalid. Invalid password. Beleza? E aí aqui is equal to be false. E aí que eu vou passar a mesma coisa. E aqui is valid to be false. Então eu estou validando se eu passar uma senha, a mesma senha nos dois contextos, tanto ela estando criptografada ou não estando, ela deve validar para mim. Vamos rodar o nosso teste aqui para a gente ver. Yarn test password. Vou rodar apenas a senha. .value object .spec. Ó, beleza, então todos os nossos testes passaram, né? E aí assim eu garanto que a minha senha, mesmo estando criptografada ou não, e aí a gente testa aqui nosso método. Aí existem também controvérsias que se eu deveria injetar aqui o bcrypt no nosso domínio ou não. E aí é algo para se questionar, né? E aí refletir em cima disso.
dificilmente você vai mudar uma biblioteca de criptografia. No caso, o Bcrypt é o mais utilizado e tudo. E aí eu não sei se valeria a pena a gente criar uma abstração disso, criar uma camada anticorrupção, um adapter layer, para uma coisa que é tão simples, que é só a criptografia. E se você mudar isso aqui, com certeza que você só injetaria um serviço diferente. Mas dá para você criar uma camada anticorrupção e não ter que injetar aqui um serviço de criptografia no seu domínio. Mas aqui para ser bem didático, eu injetei aqui para ficar da melhor forma mais prática e fácil de vocês entenderem, porque já basta o DDD, que é bem complexo para a gente entender. Mas se eu fosse seguir a risca mesmo, eu deveria criar aqui uma camada anticorrupção para não poluir o meu domínio. E aí, já que a gente tocou nesse assunto, eu só quero fazer uma coisa aqui para a gente garantir a integridade do nosso objeto de valor. Aqui em Password, eu vou criar uma pastinha Interfaces, e aí vou criar uma interface para o nosso Password. Então, vou copiar esse nome aqui, e aqui em Interfaces, vou criar ponto, ao invés de ser value object, interface.ts. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nossos métodos que a gente tem na nossa senha, no nosso objeto de valor, e vou externalizar esses métodos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse método aqui e botar na nossa interface. Então, export interface password interface, e aí eu vou pegar aqui os isEncrypted, que é um return on promise, e aí isEncrypted, que vai ser uma função, e retorna uma promise de void, de boolean na verdade, não, deixa eu ver aqui, não lembro, de void, retorna uma promise de void. Beleza, qual é o outro método que eu tenho? Então, compare passwords, retorna uma promise de boolean, e aí aqui é uma função, retorna uma promise de boolean. Show. E o último método que eu tenho aqui, cadê? Bom, e aí aqui eu tenho beleza, é isso. Então esses dois métodos aqui, minha classe, meu objeto de valor precisa sempre ter, né? E aí eu crio essa interface e aí falo que meu objeto de valor implementa ela. Então implements compare password interfaces. E aí que eu crio um contrato para nossa senha, né? Então ela tá, vamos ver o que ela tá reclamando aqui. Promise de boolean is not assembly type. Promise de boolean. Tá, é porque aqui, eu recebo um parâmetro, né? E aí compare password, eu recebo aqui um plain test, que é do tipo string. Nota que o negócio funciona. Agora sim, ela fala que eu estou implementando da forma correta. E aí, por exemplo, se eu quiser tirar esse, sei lá, não vou usar isso aqui. E aí, ou vem outro desenvolvedor e tira esse método, né? E aí que ela vai começar a dar erro para mim, ó. Ela fala, password object, value object, incorrect, implements interface. Por quê? Porque tá faltando método aqui nessa classe. E aí, através da interface, eu consigo criar um contrato para ela, né? Então, mesmo que eu faça alguma alteração a ela, sempre tem que seguir essa interface. Então, é um jeito da gente conseguir aqui implementar abstrair um pouquinho melhor nossos métodos. E aí, fica aí, né, a dica para vocês, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou subir essa alteração aqui para vocês e deixo na descrição do vídeo. Valeu, pessoal, e até a próxima.